dispõe sobre a carreira, a organização, o plano de cargos, o sistema remuneratório, o regime de trabalho, e os direitos funcionais da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Marcos Marcelo Trade, Prefeito Municipal de Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sancionou a seguinte lei complementar. Livro-lhe da carreira e da organização da Guarda Civil Metropolitana, título e das disposições preliminares, capítulo e da instituição da carreira. Capítulo e da instituição da carreira. Art. 1 grau fica instituída a carreira da Guarda Civil Metropolitana, em conformidade com os princípios expressos nos arts. 23, inciso I, e 144, 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, as disposições da Lei Federal N. 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, e no art. 81 da Lei Orgânica do Município de Campo Grande. Art. 2º A carreira instituída nesta lei complementar é parte integrante da organização da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, que responde pela execução das atividades de segurança pública, mediante a realização do policiamento preventivo e administrativo da cidade, das vias, dos logradouros, dos parques, dos serviços, das praças, jardins, edifícios públicos e dos bens de domínio público municipal. Parágrafo único. Os integrantes da carreira da Guarda Civil Metropolitana atuarão, de forma complementar, nos serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia administrativa, no âmbito da fiscalização municipal de posturas, do trânsito e do meio ambiente. Art. 3º O vínculo jurídico dos integrantes da carreira da Guarda Civil Metropolitana tem natureza de direito público, é estatutário e se rege pelas normas constitucionais, as disposições desta lei complementar e, subsidiariamente, pelo Estatuto do Servidor Público Municipal. Capítulo 2º dos princípios norteadores da carreira. Art. 4º A carreira da Guarda Civil Metropolitana é regida pelos princípios da administração pública, inscritos na Constituição Federal, em especial, a proteção dos direitos humanos fundamentais, da supremacia do interesse público, da motivação, da justiça, da preservação da vida, da moralidade, da impessoalidade, da legalidade e da eficiência. Art. 5º A organização da carreira da Guarda Civil Metropolitana tem como pressuposto fundamental a consciência social, o comprometimento com a evolução da comunidade, o uso progressivo da força e o incentivo da participação comunitária, como instrumento para a efetivação do processo de desenvolvimento das atividades essenciais da administração municipal. Capítulo 3º da Organização da Guarda Civil Metropolitana, Seção e da Estrutura Operacional. Art. 6º A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande é organizada como instituição técnica, administrativa e operacional, vinculada funcionalmente ao Prefeito Municipal e subordinada à Secretaria Municipal competente para promover as atividades de segurança pública e defesa social no território do município. Art. 7º O comando da Guarda Civil Metropolitana, cargo máximo na sua estrutura organizacional, será exercido, exclusivamente, por membro da carreira da Guarda Civil Metropolitana, posicionado na classe mais elevada. Art. 8º Os cargos em comissão e as funções de confiança de direção, chefia, assessoramento técnico e as de comando setorial de unidades da estrutura da Guarda Civil Metropolitana serão exercidas, privativamente, por integrantes da carreira, selecionados entre os mais graduados e com melhor desempenho e capacitação. Seção 2ª da Competência Institucional. Art. 9º A Guarda Civil Metropolitana atuará, no âmbito da Prefeitura Municipal de Campo Grande, nas funções operacionais de proteção dos bens, serviços e instalações públicas, exercendo as atividades de segurança preventiva e em geral, nos locais onde a administração municipal for responsável. Art. 10.
é de responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, ressalvadas as competências privativas da União e do Estado de Mato Grosso do Sul. E, auxiliar na manutenção da ordem pública, da segurança de bens, serviços, instalações e da integridade física dos cidadãos, em logradouros públicos municipais e instalações do município. Segunda, cooperar com os órgãos federais e estaduais de segurança pública, para a prevenção do delito, a repressão da criminalidade e a preservação da ordem pública. Terceira, atuar de forma complementar aos serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia administrativa, podendo, conforme regulamento específico, realizar autuações, detenções e apreensões por infrações administrativas. Quarta, apresentar aos órgãos públicos competentes, no caso de crimes, para providências. Da organização da carreira. Capítulo I. Da estruturação da carreira. Art. 12. A carreira da Guarda Civil Metropolitana é estruturada em 8 categorias hierárquicas, com o total dos cargos efetivos distribuídos observando os seguintes limites. I. Guarda Civil Metropolitana terceira classe, até 100% do efetivo. Segunda, Guarda Civil Metropolitana segunda classe, no mínimo 20% do efetivo. Terceira, Guarda Civil Metropolitana primeira classe, no mínimo 10% do efetivo. Quarta, Guarda Civil Metropolitana classe especial, no mínimo 9% do efetivo. V. Guarda Civil Metropolitana inspetor terceira classe, no mínimo 7% do efetivo. Sexta, Guarda Civil Metropolitana inspetor segunda classe, no mínimo 4% do efetivo. Sétima, Guarda Civil Metropolitana inspetor primeira classe, no mínimo 3% do efetivo. Oitava, Guarda Civil Metropolitana inspetor classe especial, no mínimo 2% do efetivo. Primeiro, o ingresso carreira será efetivado mediante aprovação em concurso público. Para a categoria Guarda Civil Metropolitana terceira classe e o acesso às demais categorias hierárquicas, observado o limite de cargos fixados neste artigo, será por meio de promoção vertical. Segundo, o efetivo de cargos da carreira da Guarda Civil Metropolitana fica limitado a 0,2% da população e, se houver redução da população, conforme censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fica garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado, posteriormente, à variação populacional.
Art. 13. As categorias hierárquicas são desdobradas em 8 classes horizontais, identificadas pelas letras A, B, C, D, I, F, G e H, nas quais os integrantes da carreira da Guarda Civil Metropolitana serão posicionados a cada 3 anos de efetivo exercício em órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Capítulo 2. Das prerrogativas, das atribuições e das garantias. Seção I. Das prerrogativas. Art. 14. As prerrogativas dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana são definidas tendo por base a elevação e a ampliação das responsabilidades funcionais e a complexidade das tarefas exercidas, de acordo com as seguintes áreas de atuação. I. Gestão superior, desempenhada por integrantes da carreira classificados em categoria hierárquica igual ou superior à identificada no inciso 7º do art. 12, responsáveis em subsidiar o prefeito municipal e o secretário municipal da pasta que integra, quanto a definição e cumprimento de metas e a implementação de políticas e diretrizes de segurança pública, que contribuam com a governabilidade da administração pública municipal. Segunda, estratégica, desempenhada por integrantes da carreira classificados em categoria hierárquica identificada nos incisos V ou 6ª do art. 12, responsáveis pela execução do planejamento estratégico institucional e o gerenciamento dos recursos disponíveis para a efetivação das diretrizes operacionais, com base em controles de resultados e diagnóstico de eficiência. Terceira, gerencial ou tática, desempenhada por integrantes da carreira classificados em categoria hierárquica identificada no inciso 3º ou 4º do art. 12, responsáveis em coordenar e fiscalizar a execução de determinações superiores, de decisões estratégicas, o cumprimento de normas regulamentares, bem como a produção de informações e dados inerentes às atividades institucionais para subsidiar as tomadas de decisões superiores. Quarta, operacional, desempenhada por integrantes da carreira classificados em categoria hierárquica identificada no inciso I ou 2ª do art. 12, responsáveis em executar atividades necessárias ao cumprimento das atribuições principais da carreira, em obediência às determinações gerenciais e ao planejamento tático institucional. Primeiro, a designação e o exercício de funções de direção, chefia e comando observará a associação da categoria hierárquica do Guarda Civil Metropolitana às áreas de atuação a que se vinculam as unidades e setores da estrutura organizacional da Guarda Civil Metropolitana. Segundo, os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, em razão de necessidade e por determinação do titular do comando da Guarda Civil Metropolitana, desempenharão suas atribuições em outra área de atuação, observada a precedência da antiguidade para o critério da seleção. Art. 15. São prerrogativas dos integrantes da carreira da Guarda Civil Metropolitana e atuar de forma integrada com as demais organizações e instituições de segurança pública. Segunda, exercer suas funções com livre acesso e permanência em logradouros públicos e repartições municipais. Terceira, representar pela legalidade dos atos públicos, visando a prestação dos serviços com qualidade. Quarta, colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social. V. Ter oportunidades de capacitação e qualificação profissional, através de corpo docente próprio vinculado ao setor de capacitação e treinamento da Guarda Civil Metropolitana. Art. 16. O Guarda Civil Municipal deverá portar, obrigatoriamente, documento de identificação funcional expedido pela corporação. Seção 2ª. Das atribuições básicas. Art. 17. As atribuições básicas dos integrantes da carreira da Guarda Civil Metropolitana serão definidas em regulamento próprio, aprovado pelo prefeito municipal, obedecendo às disposições legais. Parágrafo único. As atribuições da Guarda Civil Metropolitana, definidas pelo prefeito municipal, serão regulamentadas pelo titular da pasta de Segurança Pública Municipal. Seção 3ª. Das garantias.
Art. 18. Aos ocupantes de cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana são asseguradas as seguintes garantias: e perda do cargo público, somente, nas hipóteses previstas no art. 41, da Constituição Federal, asseguradas o contraditório e a ampla defesa. Segunda, remuneração compatível com as responsabilidades e complexidade das atribuições do cargo, respeitando o teto constitucional remuneratório. Terceira, revisão anual de vencimentos, na mesma data dos demais servidores do Poder Executivo. Quarta, evolução funcional na carreira, através de capacitação oportunizada anualmente, para acesso à categoria hierárquica superior. Art. 19. Os integrantes da carreira Guarda Civil Metropolitana atuam em atividades exclusivas de Estado, em razão de suas atribuições serem exercidas na área de segurança pública, voltada para a manutenção da ordem pública, desenvolvimento social e contribuição para a efetivação dos serviços públicos relevantes para os cidadãos. Capítulo 3. Do ingresso na carreira. Seção I. Dos requisitos básicos. Art. 20. O ingresso no cargo da Guarda Civil Metropolitano dar-se-á na terceira classe, mediante aprovação em concurso público, aberto para selecionar candidatos dos sexos masculino e feminino, e de acordo com o número de vagas fixado em edital. Art. 21. São requisitos básicos para a investidura no cargo efetivo da carreira da Guarda Civil Metropolitana. E, nacionalidade brasileira. Segunda, gozo dos direitos políticos. Terceira, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Quarta, nível médio completo de escolaridade. V, idade entre 18 anos e 40 anos. Sexta, altura mínima de 1,60 m, se mulher, e 1,65 m, se homem. Sétima, aptidão plena psicológica e não ser usuário de substância proibida por lei. Oitava, boa saúde física e mental, comprovada em inspeção pela perícia médica oficial. Nona, habilitação para conduzir veículos, no mínimo, nas categorias A a B. X, boa conduta social e idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. 11. Não possuir antecedentes criminais. 12. Aptidão plena psicológica e não ser usuário de substâncias tóxicas. Primeiro, o edital do concurso público fixará o prazo de validade do certame, as condições de avaliação dos participantes no processo seletivo e as regras de aplicação das provas, bem como explicitar outros requisitos exigidos para exercício do cargo. Segundo, o edital do concurso público deverá estabelecer os conteúdos programáticos das provas de conhecimentos da formação escolar, a quantidade de vagas, os critérios de avaliação das provas de aptidão física, exame de saúde e pesquisa social. Terceiro, os requisitos exigidos neste artigo serão comprovados na posse do cargo da Guarda Civil Metropolitana, ressalvados os previstos nos incisos 7ª, 9ª e X, que serão comprovados para inscrição no curso de formação profissional. Quarto, a participação de candidato portador de necessidades especiais no concurso público para a Guarda Civil Metropolitana, fica submetida às condições previstas na Lei N. 3.181, de 21 de fevereiro de 2006, do Estado de Mato Grosso do Sul. Art. 22. O candidato investido no cargo inicial da carreira da Guarda Civil Metropolitana terá lotação, exclusivamente, na Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande e terão exercício nas unidades da corporação. Art. 23. O integrante da Guarda Civil Metropolitana poderá, mediante designação, ter exercício na Secretaria Municipal a que a corporação integra e, por autorização do Prefeito Municipal, em outro órgão ou entidade do município para exercer atribuições inerentes ao cargo. Seção 2ª. Do concurso público. Art. 24. O concurso público de que trata este artigo será constituído por 6 etapas, ficando eliminado o candidato que não atender os requisitos exigidos no edital. E,
prova de conhecimentos. Segunda, exame de saúde e toxicológico. Terceira, prova de aptidão física. Quarta, exame médico. V. Investigação social. Sexta, curso de formação técnico-profissional. Parágrafo único. Entende-se por pesquisa social a investigação da vida do candidato, a fim de que se comprove sua conduta ilibada e idoneidade moral. Art. 25. Somente após a aprovação nas fases especificadas nos incisos de I a V do art. 24, o candidato estará apto a ser matriculado no curso de formação profissional, que terá carga horária mínima prevista na Matriz Curricular Nacional para as guardas municipais. Primeiro, o candidato será eliminado do concurso se, no curso de formação profissional, não atingir o mínimo de frequência estabelecida e não obter aproveitamento satisfatório. Segundo, durante o período do curso de formação, o candidato receberá, sem que caracterize vínculo com a administração pública, uma bolsa auxílio de valor correspondente a 50% do vencimento do guarda municipal terceira classe, mensalmente, ficando à disposição do curso por tempo integral. Art. 26. A comissão nomeada para a realização de concurso público da carreira da Guarda Civil Metropolitana será integrada, necessariamente, por, no mínimo, um membro da carreira, um indicado pela entidade de classe representativa dos servidores da carreira e um representante do órgão central de gestão de pessoas do Poder Executivo. Art. 27. Não estarão disponíveis para oferta em concurso as vagas que estejam em demanda judicial e ocupada por servidor da carreira da Guarda Civil Metropolitana, cedido, em licença sem vencimentos ou em readaptação. Seção 3ª. Da formação técnico-profissional. Art. 28. A formação técnico-profissional dos membros da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande visa a obtenção de conhecimentos teóricos e práticos para o desempenho eficiente das atribuições do cargo da carreira. Parágrafo único. O corpo docente da formação técnico-profissional será composto por instrutores que detenham capacidade técnica exigida na ementa prevista da formação. Art. 29. A formação técnico-profissional terá como carga horária mínima estipulada na Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais para a formação em Segurança Pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp. Art. 30. O currículo escolar de formação técnico-profissional estará estruturado em consonância com a Matriz Curricular de Formação em Segurança Pública produzido pela Senasp, o qual terá acréscimos de matérias inerentes às atribuições do cargo, bem como informações sobre o funcionalismo público municipal. Parágrafo único. Será obrigatória, na formação técnico-profissional, uma quantidade mínima de 16 horas para ministrar matéria de ética, direitos humanos e cidadania. Seção 4ª. Da posse. Art. 31. O ato de investidura em cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana é da competência do prefeito municipal, cuja nomeação observará, obrigatoriamente, a classificação obtida no concurso público. Art. 32. A posse no cargo da Guarda Civil Metropolitana terceira classe far-se-á mediante a assinatura do termo e declaração de aceitação das atribuições, responsabilidades, deveres e obrigações, em observância às leis, normas e regulamentos. Seção V. Do estágio probatório. Art. 33. Os servidores investidos no cargo da Guarda Civil Metropolitana terceira classe, para adquirir estabilidade, ficarão submetidos ao estágio probatório pelo período de 3 anos, com avaliações semestrais, a partir da data de início do exercício. Primeiro, durante o estágio probatório, o ocupante do cargo da Guarda Civil Metropolitana poderá ser exonerado, com base no resultado da avaliação do estágio probatório, considerando as ocorrências de inassiduidade, ineficiência, indisciplina, insubordinação e conduta incompatível com as responsabilidades do cargo.
Segundo, a avaliação de desempenho será realizada pela sua chefia imediata, ou, se designado, por superior hierárquico imediato, que pela rotina de trabalho detém condições de proferir uma justa avaliação, e aferida por comissão designada para esse fim. Terceiro, será dada vista ao servidor avaliado dos resultados de cada avaliação semestral, para exercício do contraditório e da ampla defesa, quanto aos conceitos recebidos. Quarto, ao término do estágio probatório, a autoridade competente deverá declarar que o servidor obteve a condição de estável ou promover a exoneração, se o resultado final for insuficiente para permanência no serviço público municipal. Art. 34. O membro da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande em estágio probatório fica obrigado a realizar cursos periódicos oferecidos pela corporação, no mínimo de 80 horas anuais, sob pena de avaliação insuficiente e a consequente exoneração. Art. 35. Ao servidor da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande em estágio probatório poderá ser concedida licença para tratamento de saúde à gestante, à adotante e por paternidade, considerando-se esse período na contagem do prazo do estágio probatório. Art. 36. Será suspensa a contagem do prazo do estágio probatório quando o servidor da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande no período de afastamento para licença e, para tratamento de saúde, por prazo superior a 60 dias. Segunda, gestante ou adotante, por prazo superior a 60 dias. Terceira, para acompanhar pessoa da família doente. Quarta, para acompanhar cônjuge. V, para atividade política ou para desempenho de mandato eletivo. Sexta, para desempenho de mandato classista. Primeiro, a contagem do prazo, para fim de cumprimento do estágio probatório, será reiniciada a partir da data do retorno ao exercício das atribuições do cargo. Segundo, o servidor da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande em estágio probatório não poderá ser cedido para órgão ou entidade que o afaste do exercício das atribuições do cargo. Seção 6ª. Da estabilidade. Art. 37. O integrante da carreira da Guarda Civil Metropolitana adquirirá a estabilidade após 3 anos de cumprimento do período de avaliação do estágio probatório e ter obtido resultado satisfatório nas avaliações de desempenho semestrais. Art. 38. O ocupante de cargo da Guarda Civil Metropolitana estável perderá o cargo, somente, em virtude de sentença judicial criminal transitada em julgado de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa, por insuficiência de desempenho mediante procedimento de avaliação periódica, assegurada ampla defesa ou para redução de despesas de pessoal, tudo em consonância com as hipóteses previstas na Constituição Federal. Primeiro, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Segundo, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Seção 7ª. Da carga horária e da frequência. Art. 39. Os membros da Guarda Civil Metropolitana exercerão suas atribuições em escalas de serviço, conforme dispuser regulamento aprovado pelo titular do comando da Guarda Civil Metropolitana. Primeiro, o horário dos turnos de trabalho e as escalas de serviço serão fixados de acordo com a natureza e a necessidade do serviço de segurança, em cumprimento a 180 horas mensais. Segundo, os integrantes da carreira da Guarda Civil Metropolitana cumprirão suas escalas de serviço, com descanso em quaisquer dos dias da semana, assegurado, por mês, pelo menos, um domingo para os homens e 2 para as mulheres. Artigo 40. Os servidores que desempenharem atividades meio e burocráticas consideradas dentro das atribuições do cargo da Guarda Civil Metropolitana, poderão
ser submetidos a 2 expedientes diários, na forma de regulamento aprovado pelo secretário municipal competente. Art. 41. A frequência dos ocupantes do cargo da Guarda Civil Metropolitana será apurada diariamente, mediante registro em ponto eletrônico, livro de ocorrências ou folha de ponto, conforme dispuser regulamento aprovado pelo secretário municipal competente. Primeiro, o servidor da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande que for requisitado, nos intervalos de escalas, pelo Poder Judiciário para se apresentar, enquanto testemunha ou comunicante, em razão das atribuições do cargo da Guarda Civil Metropolitana, poderá registrar em controle mensal de frequência. Segundo, na ocorrência da hipótese do primeiro, o documento de comprovação da data e dos períodos, como hora inicial e final, deverá ser assinado pela autoridade competente. Para compensação pelo regime de banco de horas ou pagamento da gratificação de plantão de serviço, conforme dispuser regulamento aprovado pelo secretário municipal competente. Art. 42. O Guarda Civil Metropolitana perderá sua remuneração do dia se não comparecer ao seu posto de serviço ou local de trabalho, para o qual se encontrar escalado, desde que a falta seja injustificada. Capítulo 4. Da movimentação na carreira. Seção I. Das modalidades de provimento. Art. 43. O servidor estável investido em cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana poderá ser movimentado na carreira pelas seguintes formas de provimento: I. Reintegração. Segunda, reversão. Terceira, aproveitamento. Quarta, readaptação definitiva. V. Promoção vertical. Art. 44. As modalidades de provimentos destacados nos incisos I a quarta serão efetivadas de conformidade com as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Seção 2ª. Da promoção. Seção I. Das disposições preliminares. Art. 45. A promoção é a movimentação na carreira que proporciona a oportunidade de crescimento funcional e propicia alternativas para a realização pessoal e profissional dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana, por meio das seguintes modalidades: I. Promoção horizontal, mudança de uma classe para a imediatamente superior dentro da carreira. Segunda, promoção vertical, mudança de categoria hierárquica dentro da carreira imediatamente superior. Primeiro, a contagem do tempo para a promoção horizontal abrange tempo de exercício em órgãos e entidades integrantes da estrutura do Poder Público Municipal de Campo Grande, excetuando os períodos de cedência autorizada pelo prefeito municipal. Segundo, o tempo de efetivo exercício para as promoções vertical e horizontal será contado, exclusivamente, pelo exercido no âmbito da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, considerado o início do exercício do cargo ocupado na data desde a vigência da Lei 45202007. Terceiro, a promoção horizontal será concedida, automaticamente, atendido o requisito de tempo de efetivo exercício, vigorando no mês imediatamente seguinte ao que completar o período requerido na classe horizontal anterior. Seção 3ª. Da promoção horizontal. Art. 46. A promoção horizontal movimentará o Guarda Civil Metropolitana da classe horizontal em que está posicionado para a classe imediatamente superior, de acordo com os seguintes tempos de serviço público municipal: I. 3 anos, da classe A para a classe B. Segunda, 6 anos, da classe B para a classe C. Terceira, 9 anos, da classe C para a classe D. Quarta, 12 anos, da classe D para a classe I. V. 15 anos, da classe I para a classe F. Sexta, 18 anos, da classe F para a classe G. Sétima, 21 anos, da classe G para a classe H. Art. 47. Para fim de processamento da promoção horizontal, serão computados os períodos relativos aos afastamentos previstos nos incisos 2ª, 3ª, 4ª e V do art. 172 da Lei Complementar N. 190, de 22 de dezembro de 2011.
Parágrafo único. Na movimentação de categoria hierárquica, por promoção vertical, será mantida a classe em que o servidor estiver posicionado na nova categoria. Seção 2ª. Da promoção vertical. Art. 48. A promoção vertical se processará mediante movimentação do guarda civil metropolitano a partir da categoria hierárquica ocupada, atendido os requisitos e cumprido o tempo de efetivo exercício, para e terceira classe, com ensino médio. Segunda classe, com ensino médio e 3 anos na terceira classe. Primeira classe, com 3 anos na segunda classe. Quarta, classe especial, com 3 anos na primeira classe. Inspetor terceira classe, 3 anos na categoria de Guarda Civil Metropolitano. Classe especial e ensino superior. Sexta, inspetor segunda classe, 3 anos na categoria inspetor terceira classe. Sétima, inspetor primeira classe, 3 anos na categoria inspetor segunda classe. Concurso de pós-graduação. Oitava, inspetor classe especial, concurso de pós-graduação na área de segurança pública, 3 anos na categoria inspetor primeira classe. Parágrafo único. A escolaridade de nível superior corresponde à comprovação de graduação, reconhecida pelo Ministério da Educação, a de pós-graduação aos títulos de especialização lato sensu e a de mestrado e de doutorado comprova-se com o registro exigido pela legislação. Art. 49. Os integrantes da carreira da Guarda Civil Metropolitana, par.